Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. A gente está falando da declaração do médico neurologista e neurocirurgião Ítalo Donelli Venturelli sobre o ocorrido em 1996 na cidade mineira. Segundo o próprio médico, esse ser parecia um anjo devido às suas características, fisionomia, diferente de tudo que já foi visto. O que vocês vão ver agora é uma entrevista. A primeira entrevista é com Ítalo, onde ele revela o que ele viu. Eu já trouxe aqui uma entrevista com o Ítalo. Ela tá descrita aqui embaixo, completa. Foi a primeira entrevista dele dos últimos tempos. E ele ainda estava meio receoso de falar. Você vai notar que ele ainda pisava em ovos ali. Mas agora, nessa nova entrevista, ele resolveu falar tudo. Aonde James Fox também, né, produtor norte-americano que veio para Varginha para produzir o seu último documentário, relata o caso onde Ítalo dá os seus detalhes sobre o ser que ele viu numa perspectiva muito maior pelo olhar do próprio cineasta. Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. Eu fui ver um paciente achando que era um humano, e eu vi ali um ser maravilhoso de um mundo que eu não conheço. Me pergunto se estava sofrendo, ele não estava sofrendo, se ele estava entendendo, ele estava entendendo. Muito calmo, muito tranquilo, olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, nesse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. Okay, I'll tell you how this came about, because it's extraordinary what happened. We knew that the live alien was at Regional Hospital. We have people that we're in touch with over more than a decade that work at both hospitals that we meet privately with every time we go to Varginha. It's always quiet, off the record. They come and there are certain secrets they talk about during surgery and only during surgery. So we knew, and from other testimony, that creature was it. So the other neurosurgeon who was on duty that night was his sort of protege. It was Dr. Italo and Dr. Marcos Vinicius. Dr. Marco Vinicius did a little procedure on the creature. Apparently it had some damage, some swelling, something happened. Did a little procedure on the creature, and I don't want to go into too much detail because it's an ongoing thing. And then he had a heart attack and died in 2018. Okay, so now he's gone, and his partner, who's the lead neurosurgeon, Dr. Italo, himself had a heart attack just a few months ago, and he's in the ICU, staring at the ceiling, thinking that he was going to die, and he thought, "I can't believe I'm taking this to the grave. This is not right. If I survive this, I'm going public." And then, yep. And so he said, "I'm doing this for my grandchildren, and I don't care what the consequences are. I don't care." That's what he said. That is such a raw act of courage. Those are the kind of whistleblowers we need, James. And yep. Full credit to you. Full credit to you for persuading him to speak to you about it. I just take my hat off to witnesses like Dr. Italo Venturelli for having the courage to come forward. Was he threatened not to speak? Oh yeah, so what happened was, and I want to send a shout out to Alini Kras, who's our lead translator and one of our co-producers. She has a very disarming presence, and she calmed him, and he snuck us into the back of the hospital, snuck us in. And we're going, what's happening? What's going on? He sneaks us into the ICU, exactly where it happened. We get masked up because you can't be in the ICU without it. So we get all of our masks on. I don't know where this is going. And all of a sudden he just starts telling all
and it was extraordinary. And then the hospital staff caught us filming. And what are you doing in here? You're not supposed to be filming. Nobody has any permits. Nobody, So they kick us out. But we'd gotten the goods. And he's like, I think I just lost my job. And so they kick us all out. So we leave the hospital and we go into a we didn't know where we're going. We just went into a cafe next door and we're filming at this cafe. We're all like practically crying. And I asked him how it felt after 29 years to come forward, what it was like to look into the eyes of this creature. Tell me what it was like. I was dying to know. And he said it was a higher level of intelligence, so much higher, more advanced. Even though that it was in captivity, it had control of the room. He said, an intelligence way beyond. It was like an angel. But he describes the skin as more white with the big red eyes and the little horns, exactly the way the girls described. And I just thought to myself, was that sort of a defense measure? Did their skin react to the hot sun? When they're scared and freed? I don't know. When I asked Dr. Italo on camera what it felt like after 29 years of this bottled up, he started crying. He just, he's been sitting, like, you imagine the weight of that on his shoulders, and he felt so much compassion for this being that was in captivity. The love, the compassion, the elevated consciousness is what he said. He said, we have so much to learn from the eyes of that being. Já o próximo a detalhar casos curiosos e muito estranhos ocorridos em Varginha naqueles dias é o Dr. Cesário Lincoln Furtado, que é cardiologista de Varginha e foi o médico responsável pelo atendimento do soldado Marco Elixerese, e relatou que o paciente chegou em um quadro grave de pneumonia e recebeu os melhores medicamentos disponíveis na época, incluindo antibióticos intravenosos de última geração. No entanto, a bactéria mostrou-se resistente e incomum, não reagindo ao tratamento e levando à rápida piora clínica do soldado. O depoimento de Cesário reforça o mistério em torno da morte do soldado, posteriormente confirmado pelos médicos João Giannini e Armando Fortunato, que também destacaram a presença de uma bactéria misteriosa extremamente agressiva e rara. Mas é uma coisa totalmente atípica, anômala. Então, e aparecendo essa história aí toda por trás, ninguém inventou nada. A prova foi de que aconteceu uma coisa totalmente atípica que não se chegou a conclusão nenhuma. Ele veio a falecer em menos de 48 horas. Eles entraram com o processo contra todos os médicos, cuidaram dele, achando que tinha sido um caso de negligência, displicência, que ele tinha sido maltratado. Na verdade, não foi nada disso. Ele realmente internou com um quadro atípico de uma infecção extremamente grave com um rapaz jovem, que o levou ao óbito em pouco tempo, sem nenhuma condição de recurso para cuidar daquela infecção naquele momento, já que tudo indica que as defesas do organismo dele estavam prejudicadas, que foi isso que causou a morte dele, com certeza. Ele veio até o senhor pela primeira vez, aparentemente ele era uma pessoa saudável, porte atlético e que estava com um quadro leve na questão médica. Como é que era esse quadro? Não, ele era saudável, rígido, porém pegou a infecção que evoluiu de forma drástica em poucas horas. Isso é característico de pessoas que estão com algum problema na sua imunidade. A imunidade muito baixa. Porque... Isso. Em 35 anos de profissão que o senhor tem, é uma coisa bem difícil de o senhor ver. Raro acontecer isso. Né? Muito raro. Só em casos de conhecido déficit imunológico. Ele estava com pneumonia. Mas doenças comuns no nosso meio, que não leva nenhuma pessoa forte, rígida, de 20 e poucos anos à morte. Diferente do que aconteceu com ele. Foi em menos de 2 dias, não foi? 2 dias. 2 dias. Menos um pouco de 2 dias. Que teve esse caso. Não chegou a completar 48 horas. Não chegou a completar 48 horas? Não chegou da hora que ele entrou no hospital até a morte. E essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão, exatamente. Da questão de uma pessoa que era saudável, estava em operação na atividade militar, não tinha nenhum quadro de imunodeficiência e aconteceu com simples infecções, ele evoluiu para casa. Para a morte, como se fosse uma coisa totalmente atípica. Zeradas. Exatamente. Mas é uma coisa totalmente atípica, anômala.
Então, ia aparecendo essa história aí toda por trás, ninguém inventou nada. A prova foi de que aconteceu uma coisa totalmente atípica, que não se chegou a conclusão nenhuma. Um paciente que chega assim e morre, isso aí é algo que deixou todo mundo perplexo, ninguém esperava por isso e não conseguia fazer nada e nada melhorava. Deixou todo mundo muito chocado, perplexo, a gente se sente muito com isso. Colocando o caso Varginha, além de muito misterioso, como algo ainda não resolvido e principalmente com essas testemunhas que vocês acabaram de ver aí, do mais alto nível de responsabilidade com a sociedade. Eles estão acostumados a salvar vidas, a lidar com a morte e dar esperança aos próximos. E eles tiveram que lidar com algo absurdamente fora da curva em 96. E claro, fica ao seu critério analisar estes relatos sinceros de dois grandes profissionais da área. Colocar aqui nos comentários a opinião de vocês, é muito importante para o canal, para a gente continuar explorando o caso Varginha com um olhar muito mais científico, onde médicos, doutores vêm para falar as suas versões do que viram e do que presenciaram e de como ainda esse caso parece estar longe de terminar. Lembre-se que o nosso Catarse está ativo, catarse.me/Verdade Mundial, e a gente tem pouco tempo para colocar o Verdade Mundial para funcionar em 2026, pessoal. Então é de muita importância que você acesse, se ele ainda está aparecendo aí, caso você esteja vendo esse vídeo em 2135, não vai estar mais no ar. O Catarse é o tudo ou nada, você coloca um dinheiro lá, uma ajuda financeira, e caso a gente consiga realizar esse valor total, o projeto sai do papel em 2026 e o Verdade Mundial continua. Caso contrário, em 2026, se o projeto não levantou o fundo suficiente, o Verdade Mundial ficará sem vídeos, pessoal. É dolorido falar isso. A gente tem vários processos, tanto no estúdio, aqui, a barulheira aqui na frente do apartamento, não tem como gravar. Precisa reformular tudo isso aqui, e isso tudo depende financeiramente de ajuda de quem assiste o canal. É assim, simples assim, tá bom? Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, se tiver, valeu!